Olá, pessoal. Eu sou Lígia Lima. Eu sou a Alice. Eu sou Vitória, nós somos graduandas em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje iniciaremos um novo projeto, em que buscamos dialogar sobre assuntos do nosso cotidiano ou não a partir de reflexões sociológicas. Nesse episódio de abertura, nós vamos discutir um tema que muitas vezes acaba passando despercebido no cotidiano escolar, que é a arquitetura da escola. Será que os prédios escolares abrigam apenas as atividades educativas ou também nos ensinam, controlam e influenciam os nossos comportamentos? Para refletir sobre essas questões, vamos utilizar como referência a dissertação da pesquisadora Rita de Cássia Pacheco Gonçalves, intitulada Arquitetura Escolar, a essência aparece. Fábrica e escola confundem-se no desenho da Polivalente. Então sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 1 do podcast Olhares Sociológicos. Acredito que a gente pode começar sobre esse assunto a partir do que cada uma percebe do tema. E aí eu confesso que, particularmente, quando eu era provocada a refletir sobre educação, geralmente o que eu pensava era sempre na relação professores, alunos, currículo. E quando eu era provocada a pensar sobre a questão dos prédios em si, era mais sobre essa noção de acessibilidade e da falta de estrutura. Então, eu sinto que essas questões ficaram mais evidentes após ter estudado em IFRN. Sendo uma pessoa que estudou em uma escola precária, antiga e sem investimentos, eu senti uma grande diferença e essa foi a minha primeira experiência, sim, com essas questões. Confesso que esse debate só começou a passar pela minha cabeça dessa forma quando eu entrei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID de Sociologia, porque conversando com a minha supervisora eu pude notar o quanto a questão de infraestrutura impacta o ensino e vice-versa, tanto dos docentes quanto dos discentes. Pois é, gente. A autora mostra que a arquitetura não se reduz ou se limita ao cenário onde o processo educacional acontece. Pelo contrário, essa estrutura também faz parte do processo educativo, exatamente porque organiza comportamentos, relações e até formas de convivência. Então, Alice, é muito curioso pensar que esses espaços não foram construídos de forma aleatória, mas que há toda uma concepção de educação e de sociedade por trás dessa arquitetura. Com isso, entramos em uma importante discussão que aparece na obra como um dos tópicos centrais, essa aproximação entre a escola e a fábrica. Sempre que pensamos nessa aproximação, é impossível não visualizar o filme Tempos Modernos do Chaplin. Na obra, vemos o processo fragmentado de uma fábrica, o que não distancia do processo da educação. A escola sendo vista como um processo isolado, como se um elemento não se conectasse ao outro. Só que, na verdade, é o oposto disso. Como afirma Marx, a escola já é uma preparação para a mão de obra. E eu tenho um outro bom exemplo, que é uma música bem conhecida do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Tanto o videoclipe como a música elucida essa sua explicação. A escola como uma fábrica, a arquitetura do videoclipe também expressa essa ideia. Essa arquitetura é inspirada no modelo de educação tradicional, que visa justamente a moldagem do aluno de acordo com a quem a escola está servindo ideologicamente. Eu acredito que ainda hoje tudo isso acaba sendo muito perceptível. É só a gente observar a quantidade de escolas que ainda são construídas no mesmo modelo, mantendo essa mesma arquitetura de um pensar a escola que vem surgir no Brasil exatamente ali entre o século XIX e o século XX, que é quando são de fato instituídos edifícios próprios para o ensino. Então, essa noção das salas enfileiradas, dos espaços fechados e a circulação controlada. Tudo isso vai acabar refletindo em uma determinada ideia de disciplina. Acho que é também importante a gente ressaltar que não significa que a escola seja igual a uma fábrica, mas que ambas elas foram influenciadas por uma lógica de racionalização e eficiência. Bom, também podemos observar esse assunto a partir da perspectiva de Michel Foucault. A escola, neste sentido, funciona como um instrumento de disciplina semelhante, por exemplo, a prisões e quartéis. A partir dessa perspectiva, é possível observar como a arquitetura da sala, a divisão de horários e a própria falta de estrutura estão para os estudantes a fim de disciplinar e manter uma precariedade estrutural, que permite à escola o exercício da disciplina enquanto proporciona a qualidade mínima de vivência nesses espaços.
Pois é, e aí eu fico aqui pensando no quanto essa arquitetura ela acaba exatamente definindo sobre quem e como vão poder circular nesses espaços, assim como quem observa e quem está sendo observado. E isso acaba reforçando o que a autora vai falar sobre a noção de que não existe uma arquitetura neutra. Essa neutralidade na arquitetura escolar e essa discussão de poder disciplinar em Foucault me pega muito, justamente porque a teoria do autor fala sobre um poder que controla sem o uso da violência física. Basicamente, aqui a gente tem o que é uma escola moderna. Entretanto, quando abrimos o leque para aprofundar mais no ambiente escolar, podemos notar o quanto a arquitetura do ambiente escolar está em conexão com isso. Isso me faz pensar que a falta de estrutura, principalmente das escolas públicas, fazem parte dessa máquina estatal. E o que acontece muito é de nós naturalizarmos isso tanto ao ponto de ser apenas mais um dia na escola. No meu PIBID, por exemplo, eu sinto exatamente isso. Não teve um dia que eu não vi professores trazendo discussões sobre falta de estrutura da escola. Porém, quando a minha supervisora ou o professor de inglês trazem formas de apresentar isso de uma forma crítica e muito mais prática, eles só tentam mudar de assunto, como se não desse para resolver ou que desse muito trabalho para resolver, portanto não valeria o esforço. Além das reflexões teóricas apresentadas pela autora, as discussões sobre arquitetura e educação também nos levam a pensar em nossas próprias trajetórias. Os espaços que ocupamos ao longo da vida escolar e acadêmica influenciam nossas experiências, relações e formas de aprender. Por isso, vamos compartilhar algumas vivências que nos ajudam a compreender como a arquitetura também participa dos processos educativos. Na minha vida pessoal, enquanto aluna de escola pública, e somente de escola pública, pude notar o quanto arquitetura e educação estão conectadas em muitas questões. Desde a falta de trinco nas portas do banheiro, até ventiladores quebrados e mesas e cadeiras com parafusos a menos. Enquanto aluna, eu não via isso como uma possível contestação. Hoje, depois de toda a experiência acadêmica, tanto no PIBID quanto a trajetória acadêmica mesmo, elas me mostraram que essas questões são de grande contestação. Enquanto professor, é impossível não falar aqui do meu primeiro dia no PIBID, num CEP, da Zona Norte de Natal, em que a professora ficou 25 minutos da aula tentando conectar a internet para apresentar o conteúdo. Ela se mostrou bastante revoltada com o fato da escola fazer uma grande propaganda de que tudo funcionava bem na escola, quando na verdade a internet era horrível e havia uma turma que precisava trocar de sala todos os dias porque o ar-condicionado estava quebrado e solto, podendo cair na cabeça de algum aluno. Já no meu caso, essa discussão sobre arquitetura e educação, ela vai fazer com que eu revisite diferentes momentos da minha própria trajetória educacional. Eu também fui aluna de escola pública durante toda a minha educação básica e, olhando hoje com o olhar das ciências sociais, eu acabo percebendo que esses espaços escolares acabaram por influenciar as minhas experiências enquanto estudante. Então, muitas vezes, essa estrutura física, ela limita as possibilidades de convivência, tanto da participação quanto da permanência na escola, fazendo com que a gente pense a educação associando ela exclusivamente àqueles momentos em sala de aula. Então, mais tarde, eu tive uma experiência como educadora popular em um cursinho pré-universitário e eu tive contato com jovens que, assim como eu, eram oriundos de escolas públicas e, em suas maiorias, vinham de bairros periféricos da cidade. Então, o cursinho ele acabava acontecendo dentro da estrutura da UERN. E era muito curioso perceber esse impacto que essa estrutura ela produz nos indivíduos. Então, para muitos estudantes, a universidade ela ia parecer como um lugar muito distante. Mas, com o passar do tempo, eles começavam a ocupar aqueles ambientes com mais segurança, eles começavam a desenvolver um forte sentimento de pertencimento. Então, isso acabou me mostrando como esses espaços eles também podem aproximar as pessoas da educação e também de ampliar esses horizontes. Então, essa reflexão ela acabou ganhando novos significados para mim durante a minha experiência no estágio 1, que eu realizei no CEP também, e em que, ao observar o cotidiano, eu passei a prestar atenção não apenas nas práticas pedagógicas, mas também a forma com que esses alunos eles utilizam os corredores, os pátios, a biblioteca, todos os espaços de convivência. Eu pude perceber que a escola ela é composta por múltiplos ambientes educativos e que muitos processos de socialização acontecem para além da sala de aula. Bom,
No meu caso, eu também sempre fui estudante de escola pública. E durante uma grande parte da minha vida, eu sempre estudei na mesma escola. Era a escola mais antiga da cidade e que não viu uma reforma há muito mais tempo do que eu existia. Estudei em salas onde não havia ventilador, não havia janelas, não tinha cadeiras confortáveis. O refeitório era apenas poucas cadeiras, não havia computadores. A gente passou por diversas situações em que a gente perdia a aula porque o teto da escola estava todo cheio de infiltração, enfim. Questões da parte elétrica, tudo isso eu vivi nessa escola que eu passei a maior parte do meu tempo. Muito mais que no ensino médio e na faculdade. Num certo período dessa minha vivência nessa escola, a escola ganhou uma reforma do Estado e a gente teve que mudar para outro prédio. E aí que foi piorando mais a situação, porque esse prédio era minúsculo e a gente não conseguia sair para comer do lado de fora, porque não havia espaço, não existia um espaço para que houvesse um refeitório. A gente tinha que comer em sala, a gente tinha um horário muito curto de aulas, porque as condições, tanto a escola mesmo reconhecia que as condições daquele espaço não eram ideais. E isso tudo aconteceu porque a verba que foi dada para ser alugado um espaço era muito pequena. Na época eu já tinha noção de que aquela situação era um grande fator de desigualdade, mas não entendia a cadeia por trás dessa falta de estrutura e como essas coisas me afetaram diretamente. Eu só via que era porque as coisas eram assim, né? E como no ensino médio eu tive uma grande dificuldade por ter tido essas aulas curtas e resumidas. Acredito que se cada um parar para analisar, consegue enxergar como essa estrutura afeta diretamente o nosso processo de aprendizagem. Tanto que no IF, quando eu fui estudar lá, eu tive muita dificuldade com diversas outras matérias. E foi o meu primeiro contato, por exemplo, com a informática, porque nas minhas escolas em que eu estudei eu não tive contato. Então, mesmo que não fosse uma instituição tão distante da realidade da gente, né? Porque IF tem em vários lugares, é muito chocante saber que, por exemplo, uma escola estadual não tinha nenhuma dessas estruturas ainda. Sendo assim, se os espaços escolares eles expressam concepções de educação, também é importante que a gente possa refletir sobre o futuro. Que tipo de escola desejamos construir? E de que forma essa arquitetura ela vai poder contribuir para uma educação mais democrática, acolhedora e participativa? Eu, particularmente, quando penso na escola que nós queremos construir, lembro de uma experiência muito marcante na minha trajetória como educadora popular, nesse cursinho pré-universitário que eu já comentei com vocês, em que a maior parte desses alunos, como eu já tinha dito também, vem desses bairros periféricos da cidade, e essas escolas acabam sendo marcadas por problemas de infraestrutura, escassez de recursos, poucos espaços voltados à participação estudantil. Então, o cursinho, por sua vez, por acontecer dentro da UERN, para muitos jovens, chegar à universidade produzia um verdadeiro choque inicial, pois eles passavam a ocupar um espaço que, historicamente, nem sempre parecia ter sido pensado para eles. Então, acredito que o mais interessante era perceber que, mesmo carregando experiências escolares marcadas por limitações estruturais e por uma participação muitas vezes reduzida nesses espaços formais de educação, esses estudantes conseguiam rapidamente desenvolver esse senso de pertencimento, dos corredores, das salas, dos espaços da universidade, e que ela podia deixar de ser algo tão distante e fazia cada vez mais parte da vida daqueles indivíduos, assim como fazendo parte também da construção dos seus projetos de vida. Então, já no estágio, eu volto para essa experiência do estágio, aí eu acredito que retornar esse ambiente depois de tanto tempo, após ter concluído o ensino médio, agora como observadora e também como uma futura professora, eu passei para olhar para essa escola como um espaço diferente. Eu já não observei mais apenas as aulas, mas também os corredores, os pátios, os espaços que os alunos se reúnem e a forma com que eles se relacionam com esses espaços.
E acaba que, em muitos momentos, eu percebi que a aprendizagem ela vai também nessas interações e nessas experiências compartilhadas. Então, essas possibilidades me fizeram compreender que a arquitetura e os espaços educativos eles vão ter esse papel tão importante na forma com que os sujeitos se relacionam com a educação. Mais do que oferecer condições materiais adequadas, nós precisamos construir ambientes que convidem à participação, ao diálogo e ao reconhecimento desses estudantes como algo que faz parte desse espaço. Por isso que a gente precisa relacionar essas vivências com a leitura da Rita Gonçalves, e aí eu penso que essa discussão sobre a arquitetura escolar ela não se resume aos edifícios, mas também às possibilidades de inclusão, pertencimento e democratização que esses espaços devem promover. Para mim, a escola sempre deve fazer o aluno refletir, e nesse caso específico, a arquitetura visa proteger uma educação mercantil, como já foi falado aqui, com o apoio das infraestruturas, e para combater isso, deve haver esse questionamento constante. Fazer os alunos questionarem por que isso está assim, ou por que está faltando tal coisa na minha escola, faz com que eles enxerguem a educação como um caminho para a libertação. A minha supervisora do PIBID, a professora Larissa, ela sempre traz esses questionamentos para as aulas. E eu vejo o quanto os alunos eles querem discutir esse tema, o quanto eles necessitam desse espaço para isso, só que muitas vezes não tem muita essa oportunidade, tirando, claro, nas aulas de sociologia, que a professora sempre traz. A falta de tempo também, principalmente relacionada ao novo ensino médio, que diminui o tempo da sociologia enquanto matéria, acabou afetando esse debate, mas eu percebo que, apesar desse ponto, né, do tempo pouco para a gente discutir também essas infraestruturas e o quanto elas impactam a educação, é construído através do diálogo, e não desistir, apesar das dificuldades que a gente tem, não desistir dessa ideia de tentar dialogar. O que eu sinto é que eles querem pertencer, os alunos querem pertencer, eles querem construir uma nova educação. A questão é que as estruturas, sejam físicas e curriculares, amarram essa lógica do ensino técnico, onde a única função deles seria a de passar no Enem e não questionar o ambiente que estão inseridos. Estamos nos aproximando do final do nosso episódio e antes do encerramento, a gente separou algumas indicações culturais que dialogam com a reflexão que discutimos hoje, sobre arquitetura, educação, pertencimento e os diferentes espaços de aprendizagem. Vamos às nossas sugestões. Bom, eu indico, de uma forma bem sucinta, a análise dos dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica. Lá a gente pode observar essas questões que colocamos no podcast na atualidade brasileira de forma gráfica e bastante rica em detalhes. Eu indico bastante vocês a procurarem. Bom, meninas, hoje eu quero indicar para vocês e para quem vai nos ouvir o livro da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, porque essa obra ela vai nos permitir refletir sobre educação e como essa educação vai muito além da perspectiva conteudista, mas sim que os espaços escolares eles também precisam favorecer o diálogo, a participação e a construção coletiva do conhecimento. Minha indicação é a reportagem Todos pela Educação, especialista fala sobre os desafios das escolas públicas do Brasil, exibida pela CNN Brasil no ano de 2025. A matéria discute questões como infraestrutura, permanência dos estudantes e desigualdades educacionais, temas que dialogam diretamente com a reflexão que fizemos hoje sobre a importância dos espaços escolares e sobre a escola que queremos construir. É uma ótima oportunidade para conectar o debate acadêmico com os desafios concretos da educação pública brasileira. É isso, pessoal. Estamos chegando ao final do primeiro episódio do nosso podcast Olhares Sociológicos. Hoje discutimos como a arquitetura escolar participa da construção das experiências educativas. E assim, podemos refletir sobre a importância de pensar esses espaços escolares como elementos ativos de educação. Até o próximo episódio!